Afinal de contas, a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte. Além disso, é tudo ilusão, a gente não tem certeza de nada. E aí, esse final de semana, eu tive várias reflexões que me levaram para duas coisas que eu acredito que são aí dois pilares muito presentes na raiz mesmo das maiores dores humanas, que é a busca pela certeza e a dificuldade de fazer escolhas. Eu sou Renata e aqui no canal eu compartilho um pouquinho com vocês sobre a minha jornada de autoconhecimento, geralmente trazendo aí essas reflexões, né, essas fichas que vão caindo. Então, se esse tipo de assunto te interessa, não se esquece de se inscrever no canal para essa comunidade crescer. Lembra também de compartilhar com alguém, né, que você imagine aí que pode se beneficiar desse conteúdo também. E aí, gente, é muito louco, né? Várias coisas me fizeram aí parar para pensar nessas questões, né? Dessa coisa, dessa certeza que a gente busca e da dificuldade de fazer escolha. E como isso está atrelado uma coisa a outra. A gente tem dificuldade para fazer escolhas justamente porque a gente quer fazer escolhas que tragam certezas. E aí, muitas vezes, a gente fica achando que não sabe exatamente o que quer, a gente acha que está confuso, que está perdido, mas, na verdade, a gente está com medo de não fazer a escolha certa. E se a gente for parar para pensar, a gente vive aí uma outra ilusão, que é a de achar que é bom ter muitas opções. E, cara, definitivamente não é. Quanto mais opções a gente tem, mais perdido a gente fica, porque a gente tem mais caminhos a seguir. Então imagina que se você está numa estrada, indo para um lugar que você não conhece e de repente você está diante de uma bifurcação, né, que você tem que escolher entre esquerda e direita, você tem ali 50% de chance de acertar e de errar. Mas e se tiverem 3, 4, 5? O quão angustiante vai ser para você conseguir escolher uma e ainda mais angustiante você percorrer esse caminho se perguntando se essa foi a via certa, se foi a escolha certa. E na vida é exatamente isso que acontece. A gente tem um monte de possibilidades, né? A gente tem um monte de escolhas. E aí eu percebo que a gente vem nessa cultura de que tipo, olha que massa, você tem aí várias escolhas. E a gente acaba se perdendo, porque a gente fica nessa de tipo, para onde eu vou? E isso vai além dos librianos, viu? Porque essa questão da indecisão, ela mora justamente nesse lugar de ter muitas opções. Porque veja, se você não tiver opção, ou se você tiver duas opções, você não tem muita coisa que ponderar. Você não tem muito o que refletir, não tem muito o que pensar. É aquilo e aquilo mesmo. Mas a partir do momento que o teu leque é muito aberto, então você tem muitas coisas para pesar. E essa angústia também de sustentar essa escolha. Porque é óbvio que, independente da escolha que você faz, você está dizendo sim para uma coisa e está dizendo não para outras, né? Isso aqui já é rodado de se falar. Que se você dá sim para algo, você está dizendo não para outras coisas. Que a partir do momento que se propõe a fazer uma coisa, quando você define algo para sua vida, várias outras coisas você vai ter que abrir mão, você vai ter que deixar de lado. Imagina como é para uma árvore, né? A sua história assim de vida. Primeiro ela é uma semente e aí ela precisa brotar, precisa crescer e aí ela vai desenvolver as folhas, os galhos, o tronco, né? Para depois ela dar as flores e finalmente os frutos. E aí imagina que esse começo aí ela precisa de um gasto energético muito grande, de uma atenção e um cuidado muito grande. Até porque ela está frágil, as raízes ainda não estão tão profundas. E até chegar esse momento dos frutos, né, vai levar um tempo. A maioria das árvores vai demorar aí um tempo, né, para que isso aconteça. Mas depois que isso acontece, ela já está firme, ela já sabe ali como fazer. Então,
toda época, né, daquela fruta, a fruta vai estar lá. E é assim com a gente também. A gente precisa definir aquilo que a gente quer, se dedicar àquilo, né, para que aquilo cresça, se fortaleça e floresça, né, e frutifique, para que depois a gente possa perceber, né, se existe a possibilidade de investir em outras coisas, de investir em outras árvores. Ao contrário disso, a gente vai estar sempre plantando várias sementes e não vendo nenhuma árvore frutificar. Então, se a gente para pensar no que traz sofrimento para a nossa vida, a gente vai se deparar com isso daí. Imagina todas as vezes que você precisou fazer uma escolha na sua vida, né? Por mais que você não tenha tido dúvida, às vezes você nem passa por isso, tipo, você, sei lá, aparece uma oportunidade que não tem muito o que pensar e você simplesmente faz aquela escolha. Mas que às vezes, depois de ter feito, coisas se apresentam ali naquele caminho que te deixam na dúvida se realmente aquela foi uma boa escolha. Porque te traz dúvidas e a dúvida é outra coisa que nos atormenta. A gente quer ter certeza de quê? Não sei, porque a gente não tem de nada, a gente tem a falsa sensação de certeza. Porque não existe isso, você pode estar empregado, você pode estar saudável, você pode estar casado, você pode estar... Enfim, você vê aí que existem várias situações na vida que é questão, muitas vezes, de segundos. Para tudo que parecia ali muito certo, muito firme, muito sólido, deixar de existir. E aí entra a parte da solução, que é a nossa única saída para encontrar leveza na vida, que é aceitar. Esse ditado aí, aceita que dói menos. E aí uma sabedoria muito patente, porque de fato, aceitar dói menos. Gente, é muito precioso, extremamente potente a questão de você conseguir aceitar. Se aceitar, aceitar as situações, aceitar o outro. E existe uma diferença, né? Entre aceitar e se conformar. É diferente. O aceitar é quando você olha e diz, caramba, essa parede é branca. Beleza, ela é branca. E aí talvez você não queira que ela seja branca. O seu desejo aí você acha que talvez seja melhor que ela seja amarela. E se isso está dentro da tua responsabilidade, se isso está dentro do teu campo de ação, você vai lá. O que é que você precisa fazer para que essa parede seja amarela? Você vai lá e transforma a parede. E ela vai ficar amarela. Diferente de você olhar para um cachorro, por exemplo, e dizer, queria que fosse um gato. Aí você vai ficar querendo. Porque ele vai continuar sendo um cachorro. E aí você tem a opção de aceitar que ele é um cachorro e que isso também tem o seu lado positivo, que isso também pode agregar à tua vida. E que você pode considerar que aquelas características podem ser, sim, algo favorável. E encontrar a beleza daquilo, né? Do que é o que é. Ponto. Ou você pode endoidar e querer tentar fazer com que o cachorro vire um gato. E aí eu acho que vocês já perceberam que eu não tô querendo falar exatamente de cachorro, né? Não é exatamente de pet que eu tô falando aqui, né? Eu acho que vocês já pegaram aí o recado. Isso é o que vai trazer leveza para nossa vida. É a nossa capacidade de aceitar e a partir daquilo perceber o que me cabe, né? Se é uma situação que eu não estou confortável, se é algo que eu desejo mudar, se é algo que eu queria que fosse diferente. Agora, óbvio, se estiver dentro daquilo que nos cabe. Porque aí eu acho que não tem ninguém aqui ainda achando que é capaz de mudar a realidade do outro, né? Que é capaz de fazer com que o outro mude, pelo amor de Deus. Inclusive, aproveitando essa questão de mudança, existe uma coisa também, um fenômeno que acontece conosco, que ele é muito perigoso, que é quando a gente se muda para tentar atingir o outro. Então, esse também é um truque muito perigoso, porque a possibilidade de frustração é muito grande. Então, muitas vezes você muda para tentar fazer com que o outro atenda a tua expectativa, só que aí às vezes ele não atende, ela não atende, e aí você quebra a cara bem bonito, viu? E eu tô falando por experiência própria.
Mas voltando lá, para não perdermos, né, o foco, porque justamente é isso que a vida pede, né? Que sejamos capazes de fazer as nossas escolhas e bancar as consequências dela. A vida adulta é isso. É justamente quando a gente tem essa coragem, sabe? De fazer uma escolha e de arcar com as consequências. Casamento é um ótimo exemplo para isso. Você poderia tentar sair experimentando várias pessoas ao longo da sua vida. E se isso fizer sentido para você também, ok. Mas usando aí enquanto metáfora, né? Enquanto aí uma analogia. Mas a partir do momento que você faz esse voto com essa pessoa, você está dizendo ali que agora, a partir de agora, você é a pessoa certa, você é a pessoa da minha vida e eu vou fazer com que isso dê certo. É claro que isso precisa partir da outra parte também, né? Não dá para fazer isso sozinho. Você, obviamente, vai estudar as possibilidades, você vai se preparar, você vai ser cauteloso, cautelosa, você vai ser cuidadoso, cuidadosa, você vai pensar, né, nas suas estratégias e naquilo que é bom ou ruim, naquela escolha que você tem que fazer dentro daquilo que faz sentido para você, mas não busca por certezas. Você não pode colocar, não, aqui eu tenho certeza, não vai por aí, não vai. Tenta abrir mão dessa ilusão, de perceber que a vida está em constante movimento e o que é hoje pode deixar de ser amanhã. E o que não é amanhã pode voltar a ser o que é depois. Vamos aprender a fazer escolhas, arcar com as consequências. Abrir mão da ilusão da certeza e se abrir para aceitar as coisas como elas são. A vida como ela é, as pessoas, as situações, e observar o que a gente pode usufruir daquilo. Observar o que a gente pode levar daquilo, ficar daquilo. E vocês vão ver que é um caminho longo, é um caminho para a vida inteira. Não é que a partir de hoje a gente vai dizer assim, a partir de hoje eu aceito todo mundo, eu vou fazer escolha e bancar com as consequências e eu não quero mais saber desse negócio de certeza. E pronto, não é. É um trabalhinho de formiguinha, de poder ressignificar tudo isso, porque a gente aprende tudo o contrário. Mas a partir do momento que você vai fazendo esse treino, você vai começar a perceber mais leveza, porque é como se você estivesse ali querendo segurar nas mãos um peso muito grande. Então isso machuca, isso dói, isso incomoda e no final das contas você não vai aguentar, você não vai suportar e vai acabar cedendo. Então o caminho é esse. É você ter a clareza a respeito desses aspectos. É você ter a consciência, né? O que é ter consciência? É você estar ciente, é você estar atento, é você ter acesso a essa informação. Então, a partir do momento que eu sei que eu preciso fazer uma escolha e que essa escolha, ela pode ser que dê certo ou não, porque eu não tenho certeza de nada, mas aquela outra também. Porque às vezes a gente tem mania, né? Ai, meu Deus, se não sei o quê. Tem até outro vídeo aqui que eu falo sobre isso, né? Dos e se's da nossa vida. Quando a gente fica presa a algo que a gente fez lá atrás, uma escolha que a gente não bancou. A gente fez a escolha e ficou pensando que talvez outra escolha tivesse sido melhor, mas não tem como a gente saber. Não tem. Mas a partir do momento que você faz uma escolha, você se compromete com ela como sendo a tua única opção, cara, você vai dar o teu máximo para fazer com que aquilo dê certo. Esquece tudo, todas as outras. Todas as outras opções. É como se você fez a escolha, então é isso. E aí você vai até o final, fazendo tudo o que for possível, para que você realmente, de fato, chegue lá na frente e diga se você fez ou não a escolha certa. Porque a gente pode correr o risco de fazer uma escolha, ficar presa às outras opções que a gente abdicou e fazer meio que um corpo mole, assim, pra dizer que é porque eu acho que era outra escolha que eu devia ter feito. Aí isso não é assumir, não é bancar a escolha. É aprender a viver com essas incertezas mesmo, sabe?
E tirar essas vozes, né? Quando elas vierem assim, aí, será que tu fez a escolha certa mesmo? Será que era pra tu ter ido por aqui mesmo? Será que se tu tivesse insistido mais um pouquinho lá, só um pouquinho, não tinha acontecido tal coisa que tu tanto queria? Cala, silencia essas vozes. Calou, não quero saber. É aqui que eu tô e é aqui que eu vou me guiar, é aqui que eu vou focar, é aqui que eu vou fazer acontecer, sabe? E aí, se você usa suas ferramentas, se você se empenha, se você se dedica, se você se comprometeu, e ainda assim você vê que não chegou no resultado que você queria, aí sim você pode pensar que, talvez, né? Lembra do tempo que a árvore precisa levar para dar frutos. A mesma coisa são suas escolhas, elas vão precisar de um tempo para dar frutos. Tá bom, meus amores? Gratidão, muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui. Não esqueçam, né, de deixar aí a curtida de vocês. Se esse assunto fez aí alguma diferença, se foi relevante em algum momento para vocês. E até o próximo vídeo. Gratidão.